Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, quero agradecer à direção da casa, bem como aos mentores espirituais que a dirigem, por mais esta oportunidade em que aqui me encontro para dividir com vocês algumas reflexões acerca dos ensinamentos trazidos por Jesus e que estão no Evangelho. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa frase já demonstra que a cruz ela não foi criada para Jesus, porque nesse momento ele está falando ainda antes da crucificação. Porque a cruz, a morte por crucificação, ela já existia antes de Jesus. Existiu durante o século em que ele viveu e existiu depois. A crucificação era uma pena de martírio que era utilizada pelos romanos para os crimes de assassinatos, de fazer rebeliões, conspirações. Então, todos os que cometiam esses crimes eram conduzidos à crucificação. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e me siga, é porque as pessoas daquela época já conheciam essa ideia de que quando estavam diante de suas dores, a cruz era um sinônimo de sofrimento, de compromisso, de responsabilidade. Tomar a sua cruz, então, significa não fugir das responsabilidades que nós temos perante a vida. Então, tome a cruz, o corpo que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, a história de vida que você tem, os dramas que você possui, assuma tudo isso, todas essas responsabilidades que você tem e me siga. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, pegue as suas responsabilidades e aproveite os meus ensinamentos como roteiro para a sua vida. Pegue sua cruz e me siga, buscando compreender o que é que eu tenho dito para orientá-lo como você deve carregar essa cruz, facilitando assim o trabalho de conduzi-la sobre os ombros. Porque a rota que o Cristo propõe torna mais fácil o caminhar e mais leve o fardo para todos nós. No livro chamado Rumo Certo, de autoria de Emmanuel, no capítulo 59, há uma mensagem intitulada Como suportar a nossa cruz. Mas antes de adentrarmos propriamente nessa mensagem, a gente vai refletir um pouco sobre o simbolismo da cruz. Embora nós não devamos cultivar o sofrimento e a dor, como muitas vezes se enxerga na crucificação de Jesus, não devemos menosprezar esse símbolo, o símbolo da cruz, o acontecimento da crucificação e tudo o que ele representa. É preciso que olhemos para a cruz com a mente aberta, a fim de conseguirmos entender realmente tudo o que ela pode nos proporcionar de conhecimento e de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, traz para nós uma visão mais ampla do significado da cruz e da crucificação, quando ele diz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Num primeiro momento, fica difícil para a gente entender essa fala de Paulo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a palavra da cruz, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que têm sido salvos é o poder de Deus. O que é que ele está querendo dizer com isso? Essa nossa dificuldade de entendimento é perfeitamente natural, porque eram outros tempos, com outras linguagens, outras maneiras de se expressar. Especialmente Paulo, por conta da sua própria formação. Paulo era rabino, era um doutor da lei, então ele tinha uma maneira bem peculiar de argumentar, de apresentar suas ideias. Por isso, é preciso um esforço de nossa parte para entender o significado dessa expressão. E esse esforço passa pelo conhecimento mais aprofundado daquele contexto, daquela cultura. Daí a importância do estudo aprofundado do Evangelho, especialmente à luz da doutrina espírita, porque vai nos ajudar a vencer essas dificuldades da linguagem, do simbolismo, para que possamos alcançar o conhecimento, o entendimento. É preciso estudar para compreender o valor de certas palavras que definem o contexto, os costumes da sociedade daquela época. Então, esse esforço é necessário no processo de entendimento. E é neste esforço que nós mais crescemos como espíritos. Quando a espiritualidade superior percebe o nosso esforço em buscar alargar os horizontes da mente, nesse processo ela vai então encontrando espaço em nós para semear novas ideias. E basicamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa sua afirmação é o seguinte: a cruz, a crucificação de Jesus, ela representa alguma coisa em sentido espiritual. Estão ali condensadas muitas virtudes, muitos valores. Está ali condensada a própria essência do Evangelho. A maneira pela qual Jesus viveu aquela experiência, o sentimento com que ele vibrava, conferiu à cruz, àquele ato da crucificação, um significado espiritual enorme, grandioso. A respeito desse momento da crucificação, Emmanuel comentou: antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, a cruz do Cristo converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que ele se entregou ao sacrifício. Então, a cruz do Cristo sintetiza todos esses sentimentos: humildade, perdão incondicional e irrestrito, amor infinito, compreensão plena. Todas essas virtudes foram demonstradas pelo Mestre naquele momento da crucificação. A resignação, a fidelidade à vontade do Pai, a disposição em se sacrificar pelos semelhantes. Então, quando Paulo fala, porque a palavra da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, o que ele está tentando dizer é: essa mensagem de uma criatura que se sacrifica pelos outros, que apesar das dores não se revolta, que apesar das dificuldades se mantém fiel a Deus, que conserva a humildade mesmo quando humilhado, que perdoa mesmo quando caluniado e injustiçado, que tem um amor incondicional mesmo quando vivenciando a ingratidão. Esse tipo de postura ainda é loucura para a imensa maioria das criaturas terrestres. São poucos ainda os que estão minimamente
preparados para agir dessa forma. Só um minutinho que deu uma travada aqui, gente. Continuando, são poucos os que estão minimamente dispostos a agir dessa forma. A maioria de nós se comporta de maneira reativa. Quando injustiçados, procuramos revidar. Quando sofremos ingratidão, decidimos abandonar ou deixar de amar. Quando atacados, nem cogitamos a opção de perdoar. Por isso, para a grande maioria das pessoas, essa mensagem da cruz ainda parece loucura. E Paulo complementa a frase dizendo, mas para nós que temos sido salvos, o que é que ele quer dizer com isso? Para aquelas pessoas que já aceitaram o convite de Jesus, que já iniciaram a jornada do autodescobrimento, do conhecimento de si mesmo, na busca pela vitória sobre si mesmas, o simbolismo da cruz, na verdade, é a salvação. A salvação no sentido de representar a nossa libertação dos instintos e das paixões que nos aprisionam. Portanto, não existe caminhada com Cristo sem a cruz. Tanto é assim que o seu convite a todos os seus seguidores é o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, é um convite. Aceita aquele ou aquela que já percebeu que fora desse caminho, fora dos valores do Evangelho, fora do caminho ensinado pelo Cristo, não há de fato libertação. Para entender melhor o que significa essa libertação, nós precisamos retroceder no tempo. Originalmente, lá no tempo das cavernas, lá naquela época das tribos primitivas, o ser humano foi movido pelo medo e pela fome. Todos nós, na origem, fomos movidos por essas duas emoções instintivas, uma fisiológica e outra psicológica. O medo produziu o humano. O medo produziu os reflexos. A necessidade de sobreviver diante das condições agressivas do meio fez com que cada ser humano construísse uma proteção àquilo que vinha de fora. E até hoje o ser humano tem medo de muita coisa. Tem medo até do que não conhece. O que é um paradoxo. Você tem medo do desconhecido. Porque, na realidade, você, todos nós, criamos monstros, criamos fantasias, imaginações absurdas. E para se defender, o ser humano constrói, então, uma estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção psíquica, mental, é ela que fundamenta as religiões. As religiões, elas foram construídas não apenas por uma necessidade arquetípica, mas também por uma necessidade de proteção ao desconhecido, ao imaginário. E hoje nós continuamos nos servindo das religiões quando precisamos lidar com forças desconhecidas. Em momentos decisivos, nós apelamos para a religião. O papel delas tem sido, então, restrito a atender essa necessidade psicológica, uma necessidade de resolver aquilo que nós não conseguimos resolver, de atender àqueles nossos momentos decisivos.
Então apelamos para Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos proteja e nos garanta que as coisas vão ficar bem. Mas as religiões, será que elas são necessárias? Não tenhamos dúvida quanto a isso. Elas são, sim, necessárias. Porque imagine o que seria a mente humana se não houvesse um sistema psicológico capaz de atender a esses momentos decisivos. O que acontece é que as religiões, elas precisam avançar um pouco mais além de só atender esses momentos decisivos. Se você vai a um médico porque está sentindo uma dor, naturalmente o médico vai querer investigar a causa dessa dor. Ele vai passar exames, vai tocar aqui, vai tocar ali, para investigar dentro do seu conhecimento científico a possível causa daquela dor. Mas ele não vai fazer só isso. Preocupado com a sua dor, mesmo que ele ainda não saiba a causa, ele vai prescrever uma medicação para aliviar a sua dor. Uma preocupação justa, imediata e necessária. Mas, sendo um bom médico, ele vai investigar as causas para o tratamento, para uma possível cura. Então, as religiões, elas têm prescrito medicações apenas para o alívio das dores. Não dá tempo delas investigarem as causas, porque as necessidades humanas são tão grandes, a quantidade de fiéis é tão grande que as religiões estão sempre tentando aliviar dores. E qual é a principal dor humana? Não é a dor física, não é a dor psicológica, é a dor na alma, é a dor do espírito. Mas nenhum de nós vai para a religião com essa consciência da dor do espírito. Essa dor do espírito, ela é representada por um incômodo psicológico, por uma perturbação, por uma alteração no seu estado emocional, no seu equilíbrio, na sua harmonia interior. Mas, no fundo, a dor do espírito, ela é a causa das nossas buscas. E nós precisamos identificá-la. Para que o remédio não seja superficial, para que o remédio não seja só para tratar a dor momentânea, para que o remédio não seja só um paliativo, um breve consolo. Que dor é essa? Quando a gente analisa mais a fundo o espírito, a essência que gera o humano, a individualidade da pessoa humana, a gente vê quanta ignorância ainda temos. A gente enxerga quantos mecanismos de defesa nós ainda criamos para lidar com o desconhecido. Se a gente pegar a Via Láctea, por exemplo, uma galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas, e ver dentro dela uma terrazinha minúscula, com 20 e poucos bilhões de espíritos ali se debatendo, discutindo tanta infantilidade, criando uma série de sistemas para explicar a vida, para se entenderem, e que apelam para um Deus de ocasião que venha minimizar as suas dores. Quando a gente observa tudo isso, a gente vê o quanto ainda estamos distantes de entender a própria existência, de entender o existir do Espírito. E essa é a grande ignorância. Essa é a grande dor. É que a gente não sabe absolutamente nada sobre a nossa essência, sobre a nossa origem. Porque não basta saber que a gente viveu outra vida, não basta saber que a gente reencarna, que vai desencarnar, que vai reencarnar de novo. Não basta isso. É óbvio que isso é assim.
E se você acha que não é assim, lamento muito por você. Você está mais doente do que você imagina que esteja, porque não enxerga isso. Então, não é só saber essas coisas que vai resolver. Se isso resolvesse, a Índia seria o país mais feliz do mundo, porque lá todos eles são reencarnacionistas. Seria o lugar mais feliz de se viver. No entanto, há uma miséria enorme naquele país. Não é a crença na reencarnação, na imortalidade, na mediunidade, que vai resolver o nosso problema. Isso é apenas uma etapa, isso é apenas uma condição, é um degrau, mas não é a solução. As religiões oferecem, muitas religiões oferecem essa possibilidade desse conhecimento. Se você for no candomblé, na umbanda, no hinduísmo, todas elas vão falar da imortalidade. Se você vem ao espiritismo, ele vai falar da imortalidade. E nem por isso é suficiente para as pessoas saírem felizes e aptas para resolver os grandes problemas da vida humana. Não é suficiente. É preciso você ir mais além. O consolo oferecido pela religião tem sido útil, é claro, mas é insuficiente. É igual ao remédio para a dor. Você está com a dor na coluna, o médico vai lá fazer um bloqueio, a dor passa, mas a causa não foi resolvida. Então as religiões têm servido para esses paliativos, onde você vai ao templo e o sacerdote, o pregador, o palestrante, vai dizer palavras bonitas, de incentivo, e você sai dali, o que mudou? Mudou o quê? Nada. Você volta para a sua realidade. Porque você não é ensinado a investigar você mesmo. Não basta você acreditar. Não basta, após o final dessa minha fala, você sair do centro dizendo, agora eu entendi, agora eu sou outra pessoa. Porque quando você volta para a realidade, você tem que enfrentar os seus demônios, as suas sombras, você tem que enfrentar a sua realidade. E as religiões têm oferecido apenas paliativos. Faça assim que você ganhará o reino dos céus. Ora, o que é o reino dos céus? Não é um céu, não é um lugar lá em cima. Lá em cima tem nuvem, lá em cima tem matéria escura. Não é o céu. O reino dos céus é um estado de espírito, mas não é um estado de espírito onde você vive zen. É um estado de espírito onde você entendeu a sua imortalidade, onde você entendeu a continuidade do seu eu. Então, o que falta às religiões é oferecer uma outra perspectiva para o entendimento da sua existência. E como é que você vai entender a sua existência? Nós precisamos entender que as crises fazem parte da vida humana. Não existe nenhum ser humano que não tenha vivido uma crise. A adolescência é só a primeira delas. Tem a crise amorosa, a crise financeira, a crise sexual, a crise profissional, crise conjugal, crise de identidade. São muitas crises, todas elas chamando a atenção para a complexidade do eu, para a complexidade da pessoa humana. Eu sou, você também é, um ser complexo. Não adianta você querer simplificar. Não adianta levar a vida de qualquer jeito. Não adianta deixar a vida lhe levar. Você é um ser altamente complexo. E normalmente as pessoas fogem
dessa complexidade. Há uma crise que é fundamental que a gente tenha consciência dela. É a crise da meia-idade. Lá por volta dos 40 anos. É a grande crise. Se você ainda não passou por ela, está na hora de entrar em crise. Saia daqui em crise. Saia daqui pensando, eu tenho que entrar em crise. Qual é a crise? A crise é assim, para que eu existo? Quem sou eu? Para mim, quem sou eu? Que negócio é esse de ser um espírito? Eu quero entender isso. É essa crise. Não é uma crise para deixar você perturbado ou perturbada externamente. É um incômodo interno. Ninguém precisa ficar sabendo. Pode ser que as pessoas comecem a notar você muito silencioso, silenciosa, pensativo, pensativa. E você pode até dizer, não, está tudo bem. Uma pessoa só está bem quando ela equilibra os seus contrários. Porque o estado de equilíbrio é um estado de tensão administrada pelo eu. Não é possível um estado de harmonia sem uma guerra interior, sem a administração desses contrários. Então, tratem de entrar em crise. E para entrar em crise, pense assim: eu tenho um lado de mim que eu não conheço. Eu tenho um lado que eu nego. Eu quero descobrir esse lado que eu desconheço. Essa minha sombra. Qual é o meu lado sombrio? É algo que vocês não veem e eu também não vejo. É algo obscuro que a gente vai escondendo ao longo da vida para ninguém ver. Nós precisamos admitir essa dificuldade de enxergar o nosso lado escuro. Se eu for revelar aqui meu lado escuro, não fica ninguém aqui, viu? Mas o quê? Aquele palestrante, Osmar? Eu não vou lá não, viu? Eu pensei que ele era uma pessoa maravilhosa. Ora, a ingenuidade, você achar que todo ser humano é maravilhoso. Não salva um. É ingenuidade achar que fulano de tal é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Lembre, é humano. Nenhuma pessoa escapa à condição humana. Nenhuma pessoa. Eu sou, você também é um ser humano. Todo o bem que você enxerga em mim, você é capaz. Todo o mal que você enxerga em mim, você também é capaz. Porque todo ser humano é bom e é mau. A questão é, o que é que eu utilizo? Eu sou uma pessoa má, mas nem sempre eu estou utilizando a minha maldade. De vez em quando eu uso, meio escondido para ninguém ver, né? Mas eu uso. Somos todos seres humanos e na humanidade da pessoa está a sua iluminação. Na humanidade e não na sua santidade. Na sua santidade está o distanciamento do humano. Por isso que nós não devemos ter a pretensão de sermos santos.
porque nós estaremos nos distanciando do humano. E como nós somos humanos, espírito desencarnado também é humano, hein? Tudo humano. Como se diz, farinha do mesmo saco. Não escapa um. E eu não estou dizendo isso para diminuir ninguém, mas para que você tome consciência da sua sombra. Porque nós andamos atrás de luz sem entender que nós também somos luz. E muitas vezes você pensa que a luz está no outro. Então a crise começa com esse nivelamento. Você é um ser humano. Então baixe a sua bola. Saia desse lugar. Deixe de ficar olhando quantos seguidores você tem. Porque seguidor, gente, é aquela pessoa que não tem muito o que ver em si mesmo. E por isso fica olhando a vida dos outros. Então entre em contato com você e você vai descobrir que você é uma pessoa muito ruim e que você escondia isso. No dia que você descobrir isso, vai ser o dia mais importante da sua vida. Porque acabou a ilusão. É mesmo, eu sou assim. Eu apenas não faço, mas eu sou assim. Eu sou capaz de matar. Eu sou. Eu só não mato. Eu sou capaz de roubar. Sou. Eu só não roubo. Todo mundo é capaz de roubar, depende da necessidade, depende da circunstância. Mas eu não roubo, eu tenho uma ética. Então dependerá das circunstâncias. A gente precisa entender que nós já tivemos, para não dizer milhares, vamos dizer centenas de reencarnações. E vocês acham que nós nunca fizemos isso lá no passado? Claro que fizemos. Porque nós tivemos circunstâncias que nos levaram a esses atos que hoje nós não fazemos. Hoje, nós, de certa forma, já evoluímos alguns degraus. Então, eu sou um ser humano, você é um ser humano. A partir daí, você pode iniciar uma nova fase da sua vida. Porque nós podemos enganar os outros, mas não podemos enganar a nós mesmos. E tem gente que engana os outros e engana a si mesmo. Não se engane. Então, a partir dessa busca interior, dessa tomada de consciência, é a partir dela que a gente vai, aos poucos, se libertando daqueles instintos, daquelas paixões que nos aprisionam. É a partir dessa busca interior que a gente vai poder entender o que significa a nossa cruz. Como eu falei no início, a sua cruz está representada no corpo que você tem, na família que você tem, no emprego, na história de vida que você tem, nos dramas que você possui, nas dificuldades que você enfrenta. Tudo isso é responsabilidade sua. Quando a gente alcança essa compreensão de que tudo o que nos acontece é responsabilidade nossa, por que é responsabilidade nossa? Porque todas essas coisas são decorrentes das nossas próprias escolhas. Então, a partir dessa compreensão, fica um pouco mais fácil aceitar a ideia de que nós precisamos carregar a nossa cruz sem reclamações, sem lamentações. Então, trazendo para uma linguagem atual, talvez nós pudéssemos entender
essa fala de Jesus, com ele dizendo assim: se você quer seguir o caminho ensinado por mim, assuma as responsabilidades que você tem e me siga. Porque, como eu falei, foram nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas não são feitas apenas enquanto nós estamos encarnados. Não. Nós já fizemos várias escolhas antes dessa reencarnação. Quando nós ainda estávamos no plano espiritual, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, muito do que nós passamos aqui foram escolhas que nós fizemos quando lá estávamos. Então, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil de a gente lidar. Então, na mensagem Suportar a Nossa Cruz, diz Emmanuel: a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos, aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Vejam a conexão com aquilo que nós falamos anteriormente. A nossa cruz é resultado das nossas próprias escolhas. Nós precisamos administrar e suportar as consequências daquilo que fomos, daquilo que fizemos nas existências anteriores. Precisamos entender que nós somos muitos em um só, no sentido de que o nosso espírito já se vestiu com diversos outros corpos, diferentes deste atual, com diferentes personalidades, em diversas outras situações sociais. Nós já vivemos em múltiplas culturas, em múltiplas religiões, em múltiplas condições econômicas, nas condições de riqueza e fartura, como também na de pobreza. Nós já nos desequilibramos no campo da sexualidade, já nos desequilibramos no mau uso do poder, no mau uso da autoridade, no mau uso da inteligência. Prossegue Emmanuel. Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas, igualmente, sem condenar-nos por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Então, nós estamos falando aqui autoaprimoramento, as provas que nós escolhemos. Reabilitação, as expiações por conta daqueles erros mais graves que nós cometemos no passado. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos cujo esforço nos regenerar os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para um mundo melhor.
E concluindo, diz Emmanuel: suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos, imperfeitos como ainda somos, perante Deus, mas procurando, por todos os meios justos, melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Que estejamos sempre preparados para buscar essa consciência, para que a gente possa carregar a nossa cruz de uma forma mais leve, seguindo o guia que nos foi apresentado há mais de 2000 anos atrás, buscando copiar os exemplos que ele nos deu. E como foi falado, o exemplo que ele deu na cruz resume todo o seu evangelho. Que a nossa cruz possa, a partir dessa tomada de consciência, ficar um pouco mais leve. Mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês. Muita paz.